Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal com muitas notícias, muitas novidades aí envolvendo o time do Vasco. Fernando Diniz vai fazer mudanças aí drásticas no time titular. Vamos trazer aqui quem são os jogadores que serão titulares no jogo amanhã contra o Grêmio. Vamos falar também aqui da proposta que o Vasco está preparando para contratar um zagueiro do Colo-Colo e também a negociação com o Balbuena. O Vasco tem interesse em contratar o zagueiro paraguaio e já está avaliando a possibilidade de trazer esse jogador para o Vasco depois de muito tempo, né? Vamos explicar essa situação. Vamos falar aqui também do Jean David, que não quis sair do Vasco. Muita coisa agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 223 mil inscritos. Se inscreve aí se você não está inscrito aí. Se você também puder hypar o nosso vídeo, vou agradecer demais. Hein? Tamo junto. Pessoal, para o jogo de amanhã contra o Grêmio, às 5h30 da tarde, o Vasco vai ter mudanças aí no time titular, depois da fraquíssima atuação diante do Independiente Del Valle e anteriormente no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. O Fernando Diniz não se viu em outra situação a não ser fazer mudanças no time titular. Ele deverá promover mudanças no sistema defensivo diante do Grêmio amanhã e o zagueiro Luiz Gustavo, Maurício Lemos e o lateral esquerdo Leandrinho deverão ser titulares do confronto de amanhã contra o Grêmio, segundo o canal Atenção Vascaínos. Conforme a gente trouxe informações dias atrás, seriam realmente barrados o zagueiro João Vitor, o lateral esquerdo Lucas Piton e também o Hugo Moura. Só que dessa vez o Hugo Moura não foi barrado, e sim o zagueiro Lucas Freitas, né? A zaga do Vasco vinha falhando muito, jogando muito mal. E o Maurício Lemos, que também não é flor que se cheira, um jogador horroroso, vai ser titular ao lado do jovem zagueiro Luiz Gustavo. Essa é uma maneira do Fernando Diniz tentar mudar alguma coisa, tentar fazer algo de diferente para esse jogo contra o Grêmio, que também está vindo de uma crise, né? O Grêmio também está muito mal. Dependendo do resultado, pode ser que o Mano Menezes caia até mesmo lá do Grêmio, né? E o Vasco tem que se aproveitar dessa forma, apesar de eu achar que o Vasco não é favorito. Na Série A, eu só vejo o Vasco favorito contra a Juventude Esporte. Não vejo mais contra ninguém. O time do Vasco é muito ruim, cara. E com certeza nesse jogo contra o Grêmio, a torcida não vai ter toda a paciência do mundo com o Vasco. Não vai estar lá somente para apoiar. Se esses caras começarem a errar muito, vão tomar vaia, vão ser xingados pelo torcedor, porque a fase é tenebrosa, é terrível a fase do Vasco e nada muda, né? Cadê os reforços? A diretoria lenta, o Pedrinho não dá as caras, não consegue achar um investidor na SAF. Até outro dia eu vi um comentário muito interessante do torcedor. O sócio do Vasco escolheu que o Vasco fosse SAF e não que continuasse na mão do associativo. Isso está acontecendo e o associativo do Vasco não dá mostras que quer vender a SAF, né? Deixando isso bem claro para o torcedor. Eles mostram isso para o torcedor, a pouca vontade de vender o Vasco, né? Vamos aguardar, ver o que vai acontecer nessa pelada amanhã, ver se o Vasco vai fazer algo de diferente. Não espere algo estratosférico, que o Vasco amasse, humilhe o Grêmio. Espere aí o pior, cara. Sempre espere o pior do Vasco, porque esse time sempre mostra a sua pior face para o torcedor vascaíno, né? Vamos ver o que vai acontecer. Possivelmente amanhã o Vasco entra em campo aí com o Léo Jardim, com o PH na lateral direita, a zaga, conforme trouxe a informação, Maurício Lemos e também Luiz Gustavo, a lateral esquerda com o Leandrinho, está de volta, é o Vasco, vai ser titular amanhã, e o meio campo a gente não sabe ali se vai jogar o Hugo Moura, se vai jogar Cocão, talvez ali o Jair, mas o que é certeza é que o Tietê será titular, ainda o Coutinho uma dúvida, não sabemos se o Coutinho vai ter condições de jogo amanhã, tá bichado mais uma vez, né? Não sabemos quando ele vai voltar a entrar em campo. Se ele não jogar, possivelmente pode ser que o garoto GB seja titular, assim como foi lá contra o Independiente Del Valle, e também completando o time com o Nuno Moreira, Rayan e o próprio Verratti, né? Deixe nos comentários qual seria a sua escalação ideal para o jogo de amanhã contra o Grêmio, se você acha que o Vasco tem condições de vencer o Clube Gaúcho. Aí detalhe, quanto a esse assunto aí, o jogo é 5h30, só terá transmissão do Amazon Prime, hein? Não vai ter transmissão do Premier e tampouco do Sport TV, e menos ainda da Rede Globo. Só a Amazon Prime vai transmitir esse jogo. Você vai ter que fazer assinatura aí para assistir ou assistir no Piratão. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco tem conversas avançadas para renovar o contrato do Rayan pela segunda vez esse ano. O jogador que já renovou seu contrato até o fim de abril de 2026, mas a direção já negocia um novo vínculo com um aumento salarial do atleta, e tempo de contrato e também uma multa rescisória maior. Segundo o Globoesporte.com, os valores ainda não foram divulgados. Assim que a gente tiver essa informação, vamos trazer aqui no canal. O que a gente sabe é que o Vasco planeja renovar esse contrato do Rayan, até mesmo
para afastar interessados e, caso apareça interessado, pagar uma grana muito superior aí ao Vasco se quiser contratar esse jogador. Também tivemos novidades quanto ao novo terceiro uniforme do Vasco, né? A capa que já lançou os dois uniformes tradicionais do Vasco, né? A camisa preta e a camisa branca, e a camisa 3, que será marcada como a última lançada pela capa, deverá vir na virada de setembro para outubro. Segundo as informações, será o uniforme mais bonito da história do Vasco, de acordo com as informações do jornalista Leandro Mendes. Essas são as informações que temos a respeito aí do novo uniforme do Vasco, a terceira camisa do Vasco após a saída da capa no fim desse ano. O Vasco, a partir de janeiro, será patrocinado pela Nike. Bom, e continuando o nosso girão de notícias, o Vasco estava acertado aí para transferir o Jean Davi para um outro clube que não teve o seu nome divulgado, mas já estava tudo certo entre o Vasco e esse clube, porém o jogador não entrou num acordo com esse time e não aceitou o salário oferecido por ele. Ainda tem uma negociação em andamento para tentar ajustar essa questão salarial, mas no primeiro momento o Jean Davi não quis sair do Vasco devido ao baixo salário oferecido pela equipe, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. Ainda não sabemos qual é esse time, certamente deve ser um time de fora do Brasil, né? Alguns clubes do Chile demonstraram interesse nesse jogador, não sabemos aí o que vai acontecer, fato é de que ele não pode mais continuar no Vasco, o Vasco tendo que pagar salários de um jogador fraco desse, né? Infelizmente, erros cometidos por essa gestão maravilhosa do Pedrinho, não consegue se desfazer de jogador, contrata mal e depois não consegue se livrar deles, né? Deixe nos comentários o que você acha do Jean Davi recusando essa proposta salarial inicial de um time que está interessado nele. Já estava tudo acertado entre o Vasco e esse time, porém o jogador não quis sair. Enquanto as chegadas, tivemos novidades importantes envolvendo aí a contratação de zagueiros. Segundo o Globoesporte.com, o Vasco não tinha como prioridade a contratação de zagueiro, mas diante das dificuldades nos últimos jogos e as falhas consecutivas aí dos zagueiros do Vasco, a diretoria já trata a contratação de um camisa 3 ou camisa 4 como prioridade. As derrotas diante do Botafogo e Del Valle deixaram isso muito claro para o torcedor e o Vasco já trata como prioridade absoluta contratar um zagueiro. O Vasco também tenta a contratação de um atacante de lado com bons números ofensivos, além também de tentar contratar um meia de criação para ser reserva, um jogador mais jovem. E quanto à zaga, tivemos aí novidades, né? O Vasco sinalizou uma oferta de $950 mil, pouco mais de 5 milhões e 200 mil reais, pelo zagueiro uruguaio Alan Saldívia, que está atualmente no Colo-Colo. Porém, o clube chileno pretende receber no mínimo 3 milhões de dólares, um pouco mais de 16 milhões e 600 mil reais na cotação atual, para liberar o zagueiro, né? Claramente é uma negociação que o Vasco não tem dinheiro para pagar e o Vasco ofereceu dinheiro de pinga para um zagueiro promissor lá no futebol chileno, né? O jogador é uruguaio, mas está jogando no Chile, e o Vasco claramente não vai conseguir contratar esse atleta pelos valores medíocres que foram oferecidos. E certamente aí eu não acredito que o Saldívia será reforço do Vasco. Até o Fernando Diniz já falou desse nome desse atleta aí na última entrevista coletiva. É um nome que com certeza ele teria indicado à diretoria, teria já dado o aval, só que em termos financeiros o Vasco não consegue contratar esse tipo de atleta, né? Eu não consigo ver sentido nessa possibilidade do Vasco contratar o Alan Saldívia. E o outro nome que está aí sendo bastante especulado, que o Vasco já tem interesse novamente, é o do zagueiro Balbuena. Esse seria mais fácil do que o Saldívia, porque ele está livre no mercado. O Vasco teria que somente arcar com os seus salários, não teria que contratar, não teria que pagar nenhuma multa, não pagar nada para nenhum outro clube. Ele está sem contrato aí desde a sua saída do Dinamo de Moscou, lá no fim de maio. Ele já pode fechar com o Vasco e o Vasco acertar as bases salariais com ele. O zagueiro está sendo especulado no Vasco desde o início dessa temporada, quando o Fábio Carilli indicou esse zagueiro à diretoria. O Vasco não conseguiu contratar, tinha meio que um pré-acordo para tentar contratar ele agora, no meio do ano. Só que tinha esfriado bastante devido à diretoria do Vasco entender que os zagueiros João Vitor e Lucas Freitas seriam suficientes para a zaga do Vasco, sem falar nos reservas horrorosos que temos, né? E a diretoria do Vasco claramente errou muito, mas muito, não passou nem perto de acertar em confiar que João Vitor e Lucas Freitas daria certo nessa temporada. E agora, tentando corrigir esse erro grotesco dessa diretoria, de avaliação dessa diretoria, o Vasco tenta ir buscar o zagueiro Balbuena, segundo as informações do jornalista Joel Silva, que apurou bem essa informação, e o Vasco já está avaliando fazer uma proposta ao jogador. Possivelmente, devido a dadas essas dificuldades e a pressa do Vasco aí, pode ser que possivelmente nos próximos dias esse jogador receba uma proposta salarial do Vasco e quem sabe feche negócio com o nosso clube, a menos que apareça um outro clube
tentando atravessar ou antes do Vasco, né? Porque o Vasco é uma lentidão bizarra, né, cara? É bizarro o que acontece no Vasco. Não ficarei surpreso se ele for especular no Vasco, fechar com o Bahia, fechar com qualquer outro time aí que está na Série A ou até mesmo fora do Brasil. Deixe nos comentários o que você acha do nome do zagueiro Balbuena, o zagueiro que interessa. O Vasco já está avaliando fazer uma proposta a esse jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.